eu não consegui entrar. É um prazer estar com vocês, conforme eu informei, já é a segunda, né, edição da residência pedagógica e a primeira do PIBID. A maioria me conhece, só a professora que ainda não. Conheceu a professora Solange, mas não me conhece ainda. Eu sou a professora Rita Borges, trabalho na instituição já há 11 anos, coordeno o curso de pedagogia, assessoro a reitoria e também trabalho com a parte de educação à distância. Na época, quando surgiu a primeira residência pedagógica, eu fico muito feliz que um colega ou uma colega, que é avaliador do MEC, que me avisou: Rita, está tendo o programa, vocês não vão se inscrever? E assim, o dia a dia é tão corrido nosso que na época eu falei assim, eu nem pensei nisso. Aí ele me passou o link, eu entrei, verifiquei, achei interessante, porque já conhecia a residência de nome, e nos submetemos ao primeiro projeto institucional para pedagogia e para biologia. Fomos aprovados, ficamos durante 18 meses trabalhando, e agora, nessa segunda edição, a gente queria até que um outro curso entrasse, mas houve muita redução de bolsas, e aí o curso que ia entrar também, Educação Física, acabou não entrando, e nós ficamos muito tristes com essa situação. E com isso houve uma redução drástica de bolsa do governo federal, mas mesmo assim nós conseguimos aprovar o projeto de biologia e aprovar o projeto de pedagogia e alfabetização, tá? E com isso, né, hoje nós temos 30 residentes e 10 alunos que a gente chama de PIBIdianos, que são o pessoal do PIBID, mais 20 da biologia. Então, você hoje, as professoras vão conhecer os seus alunos, eu já passei a relação das escolas, tá? Então, vou fazer uma rápida apresentação aqui para vocês conhecerem o panorama. Nada, professora Márcia? Ah, coitada, puxa vida, gente. Poxa, eu tô até com a apresentação dela aqui, gente. Ela não atendeu meu telefonema. Ah. E não ouviu meu último áudio. Não? Não. Deixa eu ver se ela me ouviu. Vê se vocês já veem a apresentação. Ainda não, aparece você, a tua bolinha, mas a apresentação não. Deixa eu ver. Deixa eu puxar daqui. Estou de olho aqui para ver se eu vejo a professora, coitada. Vou carregar. É bem rapidinho, tá? Que aqui eu já faço as apresentações. Vê agora. Oi. A professora Cíntia poderia passar para você um áudio explicando, para você passar para ela? Eu não tenho o celular dela. Cheguei. Oi, gente, cheguei. Simone. Quem chegou? Opa! Ah, então tá ótimo, professora Simone, a gente está aqui. Tá ótimo, já vou já passar para você, tá bom? Que bom que você conseguiu. Agora vocês visualizam? Agora sim. Deixa eu só dar um detalhe, porque ele pediu para eu configurar o usuário convidado 8 e eu tive que colocar o meu celular como medida de segurança. Então, de repente, vocês vão ter problema de usar esse usuário para outra pessoa. Porque ele não, é só para você. Esse é só seu, tá? É gente, só seu. Desculpa. Não, muito tudo obrigada bem, professor. pela paciência. Não, que isso. Eu vou rapidamente correr aqui para você poder entrar. Tá, assim, para apresentar uma apresentação, fazer uma apresentação geral, para vocês entenderem, né, esses programas, que no caso aqui nós estamos falando de 2 programas. Então, eu digo sempre para os professores, para os alunos, que é uma parceria do Centro Universitário São José, a Unisão José, com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, órgão vinculado ao Ministério da Educação também,
e a Secretaria Municipal de Educação, que é a SME, que vocês fazem parte, né, os professores que estão aqui presentes. Bom, eu estou na qualidade de coordenadora institucional pelo segundo programa consecutivo, e a professora Gisele Luziane, que infelizmente ela não pôde estar, não está passando bem, ela está como coordenadora institucional do PIBID, ok? Então, rapidamente eu vou passar aqui para vocês, para lembrar que a CAPES é uma fundação que é vinculada ao Ministério da Educação, com sede em Brasília. Eu já fiz um trabalho para a CAPES, já tem o quê? Uns 15 anos. Eu já fiquei trabalhando para a CAPES durante 3 anos, justamente na área de educação básica. É como se fosse uma consultoria, tá? Então, a finalidade da CAPES é sempre subsidiar o MEC na formulação de políticas, no desenvolvimento de atividades, formação de profissionais do magistério, educação básica, superior, mestrado, doutorado, pesquisas e o desenvolvimento científico-tecnológico. Então, tem aqui as leis e o próprio decreto. Daí, nós como formadores e da área da educação básica, nós estamos na CAPES dentro do eixo 5. O eixo 5 é o que responde pela formação de professores para a educação básica. Então, vocês podem ver aqui do lado que tem a sigla do PIBID, da residência, do Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, o PAFO, e a Universidade Aberta do Brasil. Que a ideal, a finalidade maior é justamente formar com qualidade a formação inicial e continuada dos professores, fazer uma expansão, interiorização da educação superior à distância, que aí no caso é a Universidade Aberta do Brasil, e a formação continuada em programas de mestrado stricto sensu, mestrados profissionais também, que já entraram para a formação de professores, em exercício nas redes públicas de educação básica em todo o território nacional. Posso dar como exemplo o mestrado vinculado ao Colégio Pedro II, tá? Que ele é um desses. Aqui é só para vocês verem a quantidade de alunos dos anos, quantas escolas, quantos residentes nós atendemos, quer dizer, em nível de Brasil, a prioridade, não só desse governo, mas dos demais, sempre foi melhorar a formação dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação básica como um todo. Esse gráfico aqui é tudo tirado também lá do Ministério da Educação, que eu trouxe um pouquinho para vocês, tá? É que eu estou indo bem rápido. Bom, rapidamente, quem é quem na Uni São José, para os nossos convidados conhecerem, nós temos um reitor, que ele, além de ser reitor, é nosso mantenedor, responsável pela nossa mantida, professor Antônio José Zaib. Ele não pôde estar presente, até convidei, mas ele está um pouquinho adoentado, ele é um senhorinho de 92 anos, ele vibra com essas ações, mas infelizmente ele está em casa, né, descansando, e nem pelo Teams ele poderia entrar. O nosso vice-reitor é o professor Antônio Charbel José Saib, que é o filho dele, é ele que faz a nossa direção, né? É o nosso vice-reitor geral, então ele faz toda essa direção acadêmica e administrativa da instituição. Temos as pró-reitorias de ensino, pesquisa e extensão, que é o professor doutor Armando Hayashi, ele é da odontologia e ele hoje é o nosso pró-reitor da área de pesquisa, ensino e extensão. Temos o pró-reitor de Administração e Finanças, que também é o professor Charbel, que ele também é responsável pela parte de finanças da instituição, ele é economista. A pró-reitora de Planejamento, Desenvolvimento e Expansão Institucional, professora Charbeli da Silva Zaib, também filha do professor Zaib, ela é a nossa pró-reitora de marketing, de expansão, toda essa parte. A diretoria das escolas de saúde, que nós temos uma diretoria de escolas de saúde e educação,
que hoje está na responsabilidade do professor Roberto Correia dos Anjos, que é o coordenador de Educação Física também, e ele hoje também está atendendo pela diretoria. A assessoria de legislação e projetos educacionais sou eu mesma, tá? Então, aqui... E aqui, quem é quem na residência? E aí, aqui, as professoras já estão a postos. Eu, como coordenadora institucional da residência pedagógica, a professora Gisele, coordenadora institucional do PIBID, as docentes orientadoras da residência pedagógica sou eu também, a professora Márcia Maria Ferreira dos Santos, que está aqui, que além de professora orientadora, ela é diretora de uma das escolas, e a professora Nacira, que já vem pela segunda vez comigo, consecutiva, no programa de residência. A coordenadora diária do PIBID é a professora Solange Brito de Azevedo, que está aqui no cantinho, professora Solange, ela que vai acompanhar os nossos alunos que estão no PIBID, quer dizer, na residência, como são 30, cada uma de nós, eu, professora Nacira e professora Márcia, teremos 10 alunos, 10 residentes responsáveis por uma escola. E temos um colaborador administrativo, que é o professor Saulo Ribeiro, nosso ex-aluno, que trabalha comigo aqui na Educação à Distância e que muito nos auxilia nos programas. Bom, as escolas vocês estão conhecendo. É o CIEP Amilcar Cabral, primeiro, dirigido pelo professor Felipe, eu acabei não colocando o nome aqui dele, desculpa, mas é o professor Felipe, ele inclusive foi convidado a estar aqui. A outra escola municipal, Luiz da Câmara Cascudo, que é dirigida pela professora Dione Brant, eu não sei se vocês conhecem, ela já foi nossa professora aqui na instituição, estamos rezando, fazendo de tudo para ela que ela volte. Temos também a Escola Municipal Domingos Pascoal Segala, que é dirigida pela professora Márcia Maria Ferreira dos Santos, que está fazendo o coraçãozinho aqui. E temos a Escola Municipal Coronel PM Flávio Martins Albuquerque, que é a escola do PIBID, dirigida pela professora Fernanda Cardoso de Menezes, Bahia. Vamos lá. E aí vem as professoras preceptoras. Professora Elisângela Carla Machado, do CIEP Amilcar Cabral, ela que será a nossa supervisora. Professora Miriam Rodrigues Prado Nogueirol, é escola preceptora. Escola Municipal Luiz da Câmara Cascudo, a escola que eu vou trabalhar diretamente. A professora Mônica de Araújo Teixeira, da Escola Municipal Domingos Pascoal Segala, que vai trabalhar com os alunos lá e com a professora Márcia, tá ok? Bom, professora Cíntia, está aqui conosco, de Souza Neves Correia, que é a professora orientadora, né? É como professora orientadora no PIBID? Até esqueci, gente. Supervisora. Supervisora, porque o PIBID tem uma nomenclatura, a residência tem outra. Então, o PIBID é professor orientador, professor preceptor na residência. E no PIBID é coordenador de área e professor supervisor. Tá? Seja bem-vinda, professora Cíntia. Bom, somos 30... São 30 residentes e 10 pibidianos, né? A gente agora está usando o termo pibidiano. Bom, estou andando bem rapidinho. E agora apresentar um pouquinho a nossa palestrante, que é a professora Simone, que esse evento para abertura para os nossos queridos alunos que estão aqui. Professora Simone de Jesus Souza, professora há 27 anos, apaixonada e estudiosa da educação infantil, atuou na gerência de educação infantil, nível central, de 2003 a 2017, bastante tempo, né, professora? Atualmente atua no GED da segunda CRE, da equipe de educação e alfabetização.
Eu vou fechar a minha apresentação para colocar a apresentação da professora. Professora, seja bem-vinda. Você quer falar um pouquinho? O microfone está fechado. Abre seu microfone. Sempre, sempre. Incrível. Queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque nesses tempos dessas novidades todas, né, esse tempo que a gente está tentando descobrir, tentando se localizar no tempo e no espaço, a gente vai descobrindo o que realmente é importante para a gente. Verdade. E é realmente importante para mim, o que eu gosto de fazer foi isso que vocês falaram, que é estar trabalhando na formação de professor, estar olhando no olho de quem está construindo essa estrada, que, assim, eu fui generosa falando 27, porque eu já estou nas vésperas de completar 28, em novembro eu já faço 28, então, e é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de estar se formando sempre, eu tenho certeza que eu vou sair daqui nutrida, com as falas de vocês, e agradecer. Rita, hoje é Obrigada, aniversário da professora. Simone. Ah, é aniversário? Então, assim que terminar a sua apresentação... Ai, que susto, desculpa. Ô, querido, boa noite. Assim que terminar a sua apresentação, professora, vamos cantar um parabéns, tá, queridos? Tá, ótimo. Então, vamos lá, gente. Tudo bem? Não, fica tranquilo aqui. O que é isso? Vai sair que hora? 19h15, 19h20 no máximo. Tá bom? Não, pode ficar aqui com a gente. Deixa eu puxar aqui, procurar. Vai agora aparecer. Professora Simone. Tá abrindo. Já vai abrir, professora Simone. A conexão na minha casa é muito rápida, mas aqui às vezes dá umas travadinhas. Eu estou na instituição. Vai abrir. Faz parte. Pronto. Enquanto está entrando aí, eu recebi esse convite para estar aqui hoje, né, nessa abertura do programa e da residência, para pensar junto, né? Porque eu só acredito nesse pensar junto, nesse pensar compartilhado, que a gente aprende e, ao mesmo tempo, a gente deixa um pouquinho do que a gente pensa. Então, para pensar junto sobre essa alfabetização no cotidiano da educação básica. Então, para a gente começar com a nossa prosa, né, nesse grupo que, para mim, é novo, conheço a Márcia da Rede, mas assim, a Márcia da Rede é uma e a Márcia da Universidade é outra. Eu conheço a Dione, eu já que entreguei minha idade, já entrego a idade de Dione também. Dione fez normal comigo, é super amiga. Então, assim, mas são lugares e fazeres diferentes, né? Então, assim, a gente tem que saber onde a gente está, a gente tem que olhar para o nosso chão, a gente tem que saber o que as pessoas pensam. Então, eu queria começar fazendo um convite para vocês. Pode dar mais um cliquezinho, Rita? É para você mesmo que eu peço? É você que está adiantando? Tá. Então, queria que vocês pensassem, assim, quando a gente fala de alfabetização, o que vem na cabeça de vocês? Palavras que vêm quando a gente fala de alfabetização? E aí eu queria fazer um convite para vocês. Quem está no computador, mas tem um celular perto, a Rita vai botar um próximo slide que tem o QR Code aí pode ler e completa lá essas palavras. Pode dar mais um clique, Rita. Aí tem esse QR Code. Quem consegue ler, quem está no computador com o celular, pode ler esse QR Code, ele vai te dar a opção de botar 3 palavras, mas pode colocar uma, pode colocar 2,
Quem é libriano como eu, que não consegue decidir, bota as 3, fica à vontade. E quem está no celular, abre o navegador e coloca assim, www.mente, igual de verbo mentir, mente.com. Aí não bota esse finalzinho aí, não. Aí ele vai falar assim, entre com código. E aí, nesse código que vocês colocam, 6633145. Vou repetir. 6633145. Aí ele abriu aí três boxezinhos, aí vocês podem colocar a palavra. Quando vocês pensam em alfabetização, o que vem na mente? Repete o código, por favor. Repito, já está pintando aqui, gente, vocês são rápidas. O endereço de e-mail é mente.com e o código é 6633145. 145. 6633145. Eu escrevi no chat, quem não pegou. Ah, maravilha. Eu sempre esqueço do chat. Eu tenho pouca intimidade com o Teams. E olha que eu uso muito, mas eu ainda não peguei a manha, sabe? Aquela coisa assim de naturalizar. Tá pintando aqui, ó. Botei também no grupo da residência. Ah, perfeito. Estão todos eles. Pronto. Ah, lindo, tá ficando lindo isso, hein, gente? Já vou mostrar para vocês. Uau! Vocês estão vendo? Uhum. Quer tirar um pouquinho a apresentação para ficar aquela cheia da nuvem de vocês? Aí eu vou dar destaque para você. Espera aí, parei. Pronto. Agora tá. Tá ótimo. Esse programa, ele vai organizando as palavras de acordo, tanto cor quanto forma, de acordo com a incidência que as palavras apareceram. Então, essas palavras que estão maiores, que estão em caixa grande, foram as que apareceram com mais incidência. E as que estão menores são as que apareceram possivelmente uma vezinha só. Então, quando a gente fala com esse grupo, isso para mim assim, é fundamental saber a cara desse grupo, as ideias desse grupo. A gente tem bem marcada a questão da leitura, do conhecimento, da paciência, da liberdade, do letramento, da dedicação, do amor. Leitura agora ainda ficou um destaque maior, da liberdade, oportunidade, cidadania. Vou lendo as miudinhas para vocês verem. É libertadora, educar, igualdade, leitura de mundo, criança, instrução, mundo, escrever, lúdico, crescimento, método, confiança, diferenças, equidade, saber. Autonomia, escrita, libertadora, leitura de mundo, ensinar a ler e escrever, habilidade, método, comunicar, equidade, apropriação, mundo, tudo isso. Então, a carinha desse nosso grupo, quando a gente pensa junto sobre alfabetização, vem todos esses conceitos. Tudo isso faz sentido para a gente, tudo isso compõe a nossa ideia sobre
o que a gente pensa, né, de alfabetização, que a gente trabalha com alfabetização, e tem coisas que são muito próximas, tem coisas que são muito perto e outras coisas que são bem diferentes, mas que todas elas compõem esse coletivo, né? Então, eu acho que a gente pode voltar para a apresentação. Tá. Com base nessas palavras, a gente vai tocando aí a nossa prosa. Tá jóia. Depois eu mando para vocês o print dessa nuvem para vocês terem. Tá ótimo, professora. Pronto, tá abrindo novamente. Tá. Então, a gente entende essa alfabetização, muitas vezes, ela é a iniciação no mundo da leitura e da escrita, a gente viu ali, a gente viu a questão do rito de passagem, né, de uma etapa da educação básica para uma outra etapa da educação básica. Muitas vezes tem gente que faz formatura da educação infantil para o fundamental, aí bota beca, bota capelo, anel em criancinha de 5 para 6 anos, porque entende esse rito de passagem e que a alfabetização é uma coisa que está só lá, né? E aí são as concepções e os conceitos, quando a gente fala de alfabetização, que está no imaginário, né? O que vocês colocaram aqui, mas algumas questões que estão também no imaginário. Pode dar mais 2. Pode deixar. É que está indo devagar mesmo, né? Tudo bem, tudo bem. Aí? Uhum. Aí a questão da iniciação, né, com o código escrito, do rito de passagem de uma etapa para outra. Pode dar mais 1. Tem também, vem de forma muito forte, a questão da decodificação, né, de entender esse código, de desvendar esse código. Muitas vezes, esse início de uma vida escolar, né? E aí, quando a gente pensa, e a conversa que eu vou trazer aqui hoje, é muito na perspectiva dessa frase que eu trouxe, que é do Robin Williams. Pode dar mais 1. Tá. Esse? Isso. Que ele falava assim, né? Faleceu, excelente ator, comediante, mas ele falava assim que você pensar que já sabe como realmente são as coisas, descubra outra maneira de olhar para elas. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Sempre que a gente tiver muita certeza, sempre que a gente tiver muito, muito seguro de onde a gente está, vamos olhar diferente, né? Então, vamos pensar hoje, cada um de vocês, tentar sair daqui pensando um pouquinho diferente sobre a alfabetização. E a gente vai conseguir isso na troca. Eu estou me disponibilizando, inclusive, para pensar diferente sobre essa alfabetização aqui. Então, pensando em olhar diferente, de uma forma diferente para essa alfabetização, para essa leitura e da escrita, ao longo de todo esse processo, ao longo de toda a educação básica. E aí pensar o que significa ser alfabetizado, né? O que significa, hoje em dia, a gente poder dizer que está alfabetizado? Antes a gente chegava em algum lugar e, às vezes, até as fichas de pesquisa perguntavam, né, se você era alfabetizado, e aquela pessoa que sabia escrever o nome minimamente, ela botava lá que ela era alfabetizada. Hoje, a gente sabe que essa proficiência de escrever o nome, de soletrar o seu próprio nome, ela não dá conta desse conceito que a gente hoje chama como alfabetização, né? Hoje, um sujeito, para a gente dizer que está alfabetizado, ele precisa ter domínio dessa tecnologia, né, que vai capacitar esse sujeito a exercer a arte e a ciência da escrita. E a gente está sempre se alfabetizando, seja na escrita, seja em diferentes materiais, a gente está sempre
revendo os nossos conceitos, sempre aprendendo coisas novas. Então, esse ser alfabetizado não dá para a gente colocar um ponto final. É um processo que acompanha a gente pela vida inteira, né? Então, aí um memezinho, né? Assine aqui seu nome, por favor, senhora. Aliás, desculpa. Assine aqui, por favor, senhora. Aí a pessoa pergunta, meu nome? Então, assim, o que de saber que já vem nessa brincadeira sobre a língua escrita e que precisa ser colocada em prática, né? Então, essa alfabetização, como a simples decodificação e a apropriação do sistema de leitura e escrita mesmo, a capacidade de dominar essa técnica, ela entra em oposição com essas duas formas de enxergar, né? Uma é essa aprendizagem como um produto, como alguma coisa que a gente vai adquirir, que a gente está numa escola em que a gente vai lançar conteúdo para as crianças, ou essa aprendizagem que vai na perspectiva de construir sentidos. E essa palavra sentidos, ela vai acompanhar hoje a gente aqui ao longo da nossa conversa. Eu queria que vocês lembrassem bem de todos os significados, né, dessa palavra de sentidos, aquilo que a gente sente, aquilo que tem lógica, né, tudo que cabe nesses sentidos, né? Então, a aprendizagem é como essa construção de sentido que precisa ser sentida para ela ser verdadeira, né? Esse processo de narração que não é algo do outro que eu incorporo e que eu absorvo, é alguma coisa que eu construo enquanto sujeito, né? E aí duas formas diferentes da professora olhar para essa própria criança. Na parte da aprendizagem como produto aquisição, ela está fazendo aí nessa charge, né, um mapa da criança, dizendo que em junho ela vai trabalhar determinado conteúdo, em agosto ela vai trabalhar... Ai, tá pequenininha aqui, desculpa. Em setembro ela vai trabalhar a primavera, em dezembro o Natal, e na Páscoa ela vai trabalhar os ovinhos. Que legal. Essa charge aí é do Tonucci, que acabou de falecer, infelizmente, mas que deixou uma obra maravilhosa. E a aprendizagem como construção de sentidos, como processo de narração. E aí essa professora que olha para essa criança como um todo, né, significativa, como um sujeito completo, alguém que tem contribuições a trazer. Pode dar mais um. Águeda Soares. Isso. E aí, o que significa ser alfabetizado e letrado? Será que são as mesmas? Será que conceitualmente são as mesmas coisas? Existe uma discussão enorme. Algumas correntes não conseguem enxergar a alfabetização distante de letramento e outras correntes, até por questões didáticas, fazem uma divisão sobre essas duas capacidades, né? Então, a gente traz aqui uma fala da Magda Soares, que ela define que alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, domina o código. Já o indivíduo letrado, ele vive em estado de letramento. É não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que sabe usar socialmente a leitura e a escrita. Ele responde adequadamente às demandas de leitura e de escrita, né? Então, não é só uma tecnologia, não é só um saber estanque, não é só uma capacidade específica. É dominar esse código, é entender essa capacidade, mas principalmente atrelado aos usos que se faz, né? E aí a gente precisa perguntar, gente, pode me interrompendo, tá bom? A gente pode dar mais um. A gente precisa se perguntar, ler o quê? Escrever o quê? Para quem que a gente escreve? Para que a gente escreve?
né? São coisas que a gente precisa constantemente estar se perguntando. E aí a gente tem algumas fotos do menino fazendo exercício grafomotor, o outro numa construção de uma história bem mecânica, e o outro ali com uma atividade também de completar, e mais abaixo uma tirinha que diz assim: papai fuma cachimbo. Tem que escrever isso? E para que a gente tem que... para que a gente tem que aprender a escrever isso, hein? O que adianta saber escrever que alguém fuma cachimbo se nesse país quase ninguém fuma cachimbo? É por isso que nós que estudamos temos que ir para o estrangeiro para aplicar os nossos conhecimentos, né? Então, ele está questionando de forma assim, bem incisiva isso, né? O para que a gente escreve? Quais são esses nossos objetos de uso da escrita? O para que a gente aprende a escrever? O porquê que a gente aprende a escrever? E que tem que estar, essas reflexões têm que estar presentes quando a gente está lidando com as crianças e está tentando desenhar com elas um processo de aprendizagem da leitura e da escrita, né? Pode dar mais umzinho. Pensar nessa aprendizagem como, de novo, a construção de sentido, que a gente falou um pouco no outro slide. Essa aprendizagem como processo de narração, né? Gente, olha só, fiquei nervosa. Eu falei do Frato, que faleceu, mas não foi o Frato que faleceu, foi o Quino, da Mafalda, gente, desculpa. Olha a cabeça como é que tá. Perdão. Foi aqui, nesse slide que eu trouxe a Mafalda, e foi ele que faleceu há pouco tempo. No Tonucci ainda está aí. Pode dar mais umzinho. E aí pensar, de novo, quais são esses sentidos da alfabetização, né? Que sentidos são esses da alfabetização? A gente só consegue pensar essa alfabetização que faça sentido, essa alfabetização que seja realmente sentida pelas crianças, essa alfabetização que tenha uma lógica verdadeira para essas crianças, não falar para escrever, vou aprender a escrever para escrever que alguém fumou cachimbo, sendo que eu nem conheço cachimbo. Isso tem que fazer sentido para ela, né? Então, a gente tem que trazer essa criança como sendo o centro do nosso pensar, do nosso fazer pedagógico. Pode dar mais um, Rita? Essa criança que precisa ser a prática educativa, considerando essa criança como centro desse processo, né? Esse processo de desenvolvimento e das aprendizagens em todas as suas dimensões. Então, quando a gente está falando de leitura e de escrita, várias pessoas compartilharam no Facebook, tem mais ou menos uns 15 dias, né? A intenção era até boa, mas, assim, mostrava a radiografia de uma mão de uma criança de 4 anos e, do lado, uma radiografia de uma mão de uma criança de 6 anos, de 7 anos. Aí, realmente, bem diferente, tamanho, forma. Aí, as pessoas problematizando, falando, olha só, famílias, olha a diferença de uma mão para outra. Então, antes dessa mão começar a escrever, antes dessa mão estar pronta para escrever, ela precisa fazer isso, precisa amassar, precisa cortar, precisa brincar com a massinha, precisa rasgar papel, precisa saber se alimentar, falando um monte de coisas que a mão precisava aprender a fazer para se desenvolver e para atingir aquela maturidade orgânica, biológica, que estava presente lá nessa mão de 7 anos, né? E aí eu fiquei me perguntando, quando a gente fala de leitura e escrita, a gente está falando de um processo que acontece na mão.
Quando a gente problematiza pela questão da maturação orgânica e muscular, a gente está reduzindo a leitura e escrita a uma questão biológica. E não é isso, né? A gente está centrando esse processo como um processo que ele é complexo, ele envolve todas as dimensões de desenvolvimento desse ser humano. É nesse desenvolvimento completo e complexo que essa habilidade vai sendo desenvolvida e vai sendo construída, né? Então, a gente que pensa nessa prática educativa, a gente precisa colocar essa criança no centro. Mas essa criança no centro de forma completa. Eu não posso pensar que com 4 anos, eu vou trabalhar só a mãozinha dessa criança para se desenvolver, para poder escrever. Depois, com 5 anos, eu vou trabalhar o ouvidinho para ela aprender a escutar. E com 6 anos, eu vou trabalhar a cabeça para ela aprender a decorar as letrinhas. Não posso. Essa criança está se desenvolvendo como um todo e ela precisa ver sentido nessa alfabetização, entendendo os porquês, os praquéns, os contextos. Pode dar mais umzinho, Rita. E aí a gente se pergunta, que razão pode ter uma criança para aprender a ler e escrever? Será que ela aprende a ler e escrever quando essa mão se desenvolve? É isso que a gente está falando? Quando a gente compartilha esse tipo de material, esse tipo de mensagem? E como a gente, enquanto escola, pode contribuir para despertar esse interesse? Como é que a gente, enquanto escola, precisa fazer para que essa criança sinta esse desejo e essa necessidade de aprender a ler e escrever? Pode dar mais umzinho. Vocês têm alguma sugestão? Alguém quer falar alguma coisa sobre que razões essa criança pode ter para aprender a ler e escrever? Como é que a escola pode contribuir? O que se destaca muito numa criança é principalmente a curiosidade. A curiosidade de saber o que está escrito, a curiosidade de saber como distinguir o que está escrito, e com a curiosidade vem o aprendizado. E a escola pode contribuir muito com isso, sim, despertando ainda mais o senso de curiosidade da criança e, com isso, despertando o senso de pesquisa da criança, fazendo com que essa criança aprenda mais e tenha mais curiosidade, para poder aprender cada vez mais. Perfeito, perfeito. É Solange, né? Isso, Solange. Solange. É isso aí. A gente está com crianças, igual aquela tirinha lá da Mafalda, crianças que são curiosas, que estão olhando o mundo, estão questionando o mundo e estão querendo entender esse mundo. E a gente, enquanto escola, entra dando a mão para essas crianças, potencializando essa curiosidade e, ao mesmo tempo, aprendendo a conduzir esse processo para fazer com que essa criança avance nas suas certezas e nas suas descobertas e nas suas expectativas e, ao mesmo tempo, se desafie a todo momento. E aí a gente foi perguntar que razão, né, que essa criança tem para ler e escrever, como é que a gente pode contribuir. A gente foi perguntar para uma criança, né, como é que a gente pode fazer para uma criança realmente aprender a ler e escrever. E a gente trouxe aí a resposta da Marina. Marina, que tem 6 anos, que ela disse que um jeito, né, de aprender a escrever é a gente ir escrevendo bastante, do seu jeito. Isso ainda era uma criança que ainda estava na educação infantil. E aí ela traz para a gente de que o jeito da gente aprender a ler e escrever é ir lendo e escrevendo bastante, do seu jeito, e cada vez melhorando mais, né? Isso uma menininha na educação infantil, numa pré-escola, de 6 anos, que trouxe essa contribuição para a gente. E aí a gente pode trazer
colocar a Marina como citação bibliográfica, ou a gente pode trazer, pode dar mais umzinho, Rita, a gente pode trazer tanto Paulo Freire quanto a Emília Ferreiro, que os dois dizem que aprender a ler é lendo, e aprender a escrever é escrevendo. Muito parecido com o que a Marina resumiu na fala dela, né? Que a gente vai aprender a ler, não tem outra forma, é lendo, do seu jeito. E a gente vai aprender a escrever escrevendo, tendo o desejo, a necessidade de escrever. Porque essa leitura não é decifração. Isso essa partezinha azul já é da Emília Ferreira. Ela não está falando dessa leitura como só decifração. Ela está falando dessa escrita que não é só uma cópia. Ela está falando desse processo mais complexo de leitura e escrita, né? Vamos lá? Simone, pode falar. Você me fez lembrar quando eu comecei a alfabetizar no século passado. Eu sempre falo para as minhas alunas, eu não revelo nem sobre tortura. Minha origem ainda no CIEP Thomas Jefferson, que é na Fumacê, em Realengo, né? E aí eu comecei com aquela coisa muito mecânica ainda da alfabetização, com a teoria da construção do conhecimento. E eu falava para os meus alunos que todo mundo sabia ler e escrever, cada um do seu jeito. E aí, toda sexta-feira, eu lancei um desafio que na sexta-feira todo mundo que sabia ler ia levar um livrinho, um gibi para casa, que eu tinha uma bibliotecazinha na sala. E aí vieram todos. E aí eu olhei para eles assim, mas vocês não sabem ler? Sabemos sim, do nosso jeito, a senhora falou. E aí todo mundo levou o livrinho para casa, porque é do jeito deles, né? Isso aí, Márcia, do século passado, mas já era vanguarda, né? Perfeito, é isso aí. Né? É um processo que eu hoje ainda me deparo com algumas questões até da língua escrita que ainda são desafiantes. Agora, eu estou me alfabetizando a usar as ferramentas digitais, coisa que eu era analfabeta até pouquíssimo tempo atrás. Então, esse é um processo que ele é constante, mas ele precisa estar centrado naquilo que a gente já falou, no que a criança já sabe e no que ela precisa saber. E o que a gente busca, né? A gente, enquanto escola, a gente que tem esse papel, a gente que tem essa função social e esse objetivo, que a gente quer, enquanto escola, que as pessoas, as crianças, se alfabetizem, aprendam e se apropriem desse patrimônio, que é um patrimônio da humanidade, a leitura e a escrita, que foi construída. Então, a gente precisa se apropriar dele. Nossa sociedade, ela é grafocêntrica. Rita pode falar, se quiser. Querida, porque infelizmente tivemos esse problema para entrar, professora Simone, mas a gente vai ter que parar às 19h15 por conta deles que terão aula e alguns professores já estão, tá? Sem desculpa, mas a gente vai montar um outro dia presencialmente, pode ter certeza disso. Tá ótimo. Então, deixa eu só finalizar aqui com isso, que a gente precisa aproximar as crianças de uma cultura letrada com todos esses recursos linguísticos, orais e escritos, sempre pensando em para quê, em como as pessoas leem, como as pessoas escrevem no seu cotidiano. Verdade. Tudo está centrado nesse processo de desejo, necessidade e vontade. Quer ir lá para o finalzão, para o 23, só para que tenha um de conclusão, que eu acho que dá para a gente ir. Está passando. E aí, na conclusão, é pensar que a gente tem essa aprendizagem da leitura e da escrita, ela vai estar sempre no contato com esse contexto, com o texto e com a palavra. Não existe uma palavra solta, não existe um texto fora de um contexto, sempre calcado na relação entre as crianças e os adultos e sempre trazendo os processos de ensino e de aprendizagem o tempo inteiro. Quem aprende está ensinando, quem ensina está sempre aprendendo sobre os sujeitos. E a escola tem o papel primordial de garantir esses processos de continuidade
de aprendizagem, de integração entre os níveis de ensino. Por isso que eu fiz questão de trazer hoje essa fala aqui da alfabetização, muito na perspectiva da criança, que vai ser no momento dela. Pode ser quando ela tiver 4 anos na educação infantil, pode ser quando ela tiver com 9 anos, já num 3º ano. Ela tem demandas e a gente precisa garantir a continuidade do processo individual e único dela. Tá bom? Ah, que lindo. Professora, é uma pena, porque eu estava aqui prestando atenção tanto que eu estudei tão lá atrás a alfabetização, trabalhei com a alfabetização, mas há muitos anos que eu não trabalho. Então, eu fiquei olhando ali, aprendi um bocadinho, hein? E estou muito feliz e não vai faltar ocasião para você fazer uma palestra bem bacana para nós aqui, para os nossos alunos, nossos residentes PIBidianos e os outros nossos alunos de pedagogia. Tá ok? Vamos cantar rapidamente, gente, um parabéns para a professora. Todo mundo abre o áudio, vamos cantar. Vamos? Parabéns. Parabéns, professora. Parabéns, a gente fica muito agradecida. Felicidades. Deixa eu falar, Simone, você já não deve mais me conhecer, já tem muitos anos que nós não nos encontramos. A última vez que nós nos encontramos foi em 2004, né? Você era da educação infantil, lá do nível central, eu era diretora da GED, que na época era DED, e eu trabalhava bastante essa questão da educação infantil, da alfabetização, participava de todos aqueles encontros de pais. Nós tínhamos um projeto de educação infantil criado na Quinta CRE, vocês elogiavam muito o nosso projeto, e eu também sou assim, que como docente, eu me preocupo muito com essa questão da alfabetização. E hoje, com a formação de professores, eu estou, inclusive, com uma unidade curricular que se chama Alfabetização e Letramento. Isso que você falou da importância de alfabetizar, saber letrar, saber que um não vem à frente do outro, que os dois caminham juntos para toda a vida. A mensagem assim, que eu quero deixar na verdade, ratificando tudo que você falou, e é um pedido bem especial que eu sempre faço para os meus alunos, e eu agora gostaria de fazer para os outros que não estão comigo nesse período, em função de tudo que você colocou. Leiam bastante, porque os nossos discentes hoje do curso de formação de pedagogia serão os futuros alfabetizadores de amanhã. E se nós tivermos professores no campo de trabalho que não gostem de ler, eles nunca saberão alfabetizar. Porque alfabetizar é isso mesmo que você falou, é ter domínio de leitura, escrita e interpretação, é saber ter um pensamento crítico, porque daí você estará desenvolvendo essa alfabetização para o resto da vida. Então, hoje, mesmo nós, né, professores, docentes, mestres, doutores, PhDs, o que seja, envolvidos em educação, nós temos que fazer uma alfabetização contínua, estimulando a leitura nos nossos graduandos, para que eles percebam a importância de falar bem, de escrever bem, de se colocar bem diante dos outros. Parabéns, Simone, você foi belíssima nas palavras que você colocou. Saudades, viu? Obrigada, Solange. Saudades demais também. Quinta CRE, eu me lembro muito bem. Ela puxou um fio muito forte na vanguarda dessa educação infantil. Exatamente. Verdade. A professora Márcia quer falar rapidamente. 1 minuto para a professora Márcia, 1 minuto para a professora Nacira. Queria agradecer, né, a disponibilidade da Simone, né, em ter, no dia do seu aniversário, né, Foi compartilhado. ontem.
Mas está valendo. Compartilhado o seu saber, né, com a gente, né? Eu sempre falo com os alunos, né? Que só se aprende a ler, escrever, lendo, escrevendo, eu sempre falo para eles, né? E sempre possibilitar ambientes de leitura, ambientes alfabetizadores, né? Trabalhando a alfabetização e letramento desde a creche, que eu também fui diretora de creche, né? Quando eu te conheci, eu era diretora da creche Irmã Dulce. Isso. Né? E aí a gente fez um trabalho bacana de letramento lá, que hoje a equipe que está lá continua, e eu recebo esses alunos, né? E assim, o diferencial do aluno que frequenta a educação infantil, seja um EDI, seja uma creche, é completamente diferente. Esse ano eu recebi muito aluno que nunca estudou. E aí eles, misturados com os alunos oriundos de creche e pré-escola, nossa, eles se perdem, tadinhos. E aí a nossa rede está dando um banho nessa área. Tá, perfeito, Márcia, é isso aí. Tá certo. Agora, cadê a professora Nacira? Aqui. Espera aí que eu vou tentar botar você em destaque, que eu não estou conseguindo tirar a professora. Espera aí. Aperta um pouquinho. Quando ela começar a falar, ela já fica na frente. Enquanto a Nacira não entra, tem uma aluna aí, que eu não sei se ela é pibidiana ou se ela é residente, que foi minha aluna, Rosiane. Mostra o seu rostinho aí. Cadê, Rosiane? Rosê. Foi minha aluna na escola Morvan. Olha! Não estava preparada para aparecer, estou fazendo janta. Eu adoro mostrar meus alunos. Rosiane, eu também quero ver seu rostinho. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. A gente está vendo sua testa. Vocês estão me vendo? Agora estamos. Saudade. Eu converso muito com Eu era pequenininha. Ai, que legal isso, né, gente? É muito bom. Obrigada, Rosiane. Agora, a professora Nacira. Eu vou falando enquanto eu apareço aí. Bom, gente, adorei a palestra, parabéns, professora, adorei. E fiquei muito feliz com o seu trabalho das palavras, que os nossos alunos colocaram palavras consistentes, né? Lembraram de Paulo Freire, lembraram das aulas da professora Márcia, que fala de alfabetização e letramento. Fiquei muito feliz. E isso nos mostra que vamos ter uma residência e um PIBID com alta qualidade, porque são pessoas que gostam de ler, que gostam de aprender. Muito obrigada por esse retorno que você nos proporcionou, tá bom? A minha impressão foi a mesma que a sua. Quase que eu falei, gente, olha, vamos parar por aqui, já está tudo falado, já está arrebentando a boca do balão. Mas é isso, é colocar essa criança no centro e sempre se perguntar o porquê. Sempre tentar olhar diferente para o que a gente acha que já sabe, para a gente crescer e para a gente se desenvolver e sempre se descobrir de formas melhores. Tá ótimo, professor. Assim, para encerrar, primeiro agradecer, né, a participação de todos, da nossa professora palestrante, professora Simone, da professora que é a nossa professora supervisora do PIBID também, Cíntia, né? Foi um prazer estar com você, Cíntia. Sempre que precisar, entre em contato. Vamos começar a capacitação a partir de amanhã, conhecendo o mundo da residência pedagógica, no caso, não a Cíntia, que é o PIBID, mas todas nós vamos participar da residência, amanhã pelo AVA. Agradecer a participação, desejar a vocês, né, sucesso aos professores, aos nossos residentes, aos nossos PIBIDianos, sucesso nesse programa, nesses programas, com muitos aprendizados, bons conhecimentos, formação sólida na docência, e destacar aqui, como mensagem final, que a professora Solange até escreveu hoje, e mandou, eu estava na correria, professora Solange, escreve uma mensagem, ela gosta de escrever, rapidamente ela escreveu. E ela escreveu assim: as inteligências só entendem os argumentos do desejo. Elas são ferramentas e brinquedos do desejo, de Rubens Alves. Que nossos residentes e PIBIDianos estimularão esses argumentos
não só como incentivo e reforço à aprendizagem das crianças, mas também às suas próprias formações pedagógicas. E é isso, obrigada, professora Solange, é isso que a gente quer, né? Que nossos PIBidianos, nossos residentes, eles possam aprender ativamente, porque eles serão um diferencial, com certeza, daqui a alguns anos, dentro da formação de docentes, dentro do quadro de professores, do quadro de pedagogo. Então, eu quero agradecer a todos pela participação e que logo, logo nós vamos fazer um outro momento, né? Que a residência ela vai acontecendo, agora ela está dividida de 6 em 6 meses, e também, claro, os alunos continuando os 18 meses, mas tem aluno que por algum motivo precisa parar, no PIBID também, e a gente está aqui para recebê-los e sempre fazer com que vocês construam maiores conhecimentos e que esses conhecimentos tenham significado para as pessoas, tá bom? Muito obrigada a todos, professora, obrigada, professora Márcia, professora Cira, professora Solange, todos os PIBidianos que aqui estão presentes, todos os nossos residentes. E amanhã iniciaremos mais uma jornada. Um beijo grande para vocês, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau.